Novo Testamento, lição de número 47. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. É uma felicidade muito grande poder estar mais uma vez com você através do Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo que abrange todos os livros da Bíblia. Já estudamos os 39 livros do Velho Testamento e 6 do Novo Testamento. Já estamos nas cartas do apóstolo Paulo, precisamente na primeira carta aos Coríntios. No programa de hoje comentaremos o capítulo 7, que se refere ao casamento. No finalzinho do programa passado, eu pedi a você que procurasse identificar o versículo-chave deste capítulo, preparando-se para a lição de hoje. Na minha opinião, o versículo-chave é o 26. Nele, Paulo dá um conselho a respeito do casamento que é uma boa resposta aos problemas atuais. Este versículo nos ajuda a entender todo o capítulo. Estes problemas atuais a que Paulo se referiu eram a perseguição. Os cristãos estavam passando por duras perseguições, e todos os conselhos de Paulo neste capítulo foram dados voltados para esta circunstância. Paulo iniciou o capítulo dizendo: é bom que o homem não toque em mulher. Paulo não era contra o casamento nem contra o contato físico. Isto ele mostra nos versículos 3 a 7. Nesse trecho, ele deixa claro que o marido e a mulher devem ter relações sexuais, e que o propósito da relação não é apenas a procriação. Paulo não era contra sexo, nem tinha problema algum com as mulheres. Paulo estava dizendo para a igreja, assim: diante dos tempos que vocês estão vivendo, seria melhor que vocês não se casassem, por causa de todos os problemas que enfrentavam com a perseguição aos cristãos. Nesse capítulo, Paulo fala algumas vezes: não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu conselho. Ou então ele dizia: eu mesmo digo isso e não o Senhor. Algumas pessoas alegam que isso significa que nem toda a Bíblia é inspirada e que o que Paulo escreveu era puramente a opinião dele. Não é isso não. Outras pessoas dizem que o ensino de Paulo contradiz o de Jesus. É outro engano. Paulo foi muito cuidadoso e escreveu o capítulo do casamento baseado nos ensinos de Jesus Cristo. Para reforçar o ensino de Jesus sobre casamento, Paulo disse: dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. E aí ele repetia o que o Senhor disse. Quando ensinou um conceito de casamento que não tinha sido ensinado por Jesus explicitamente, como por exemplo, quanto às pessoas virgens, ele disse: não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer. Jesus não tratou especificamente desse assunto, nem da questão do casamento misto. Por isso, Paulo disse que não tinha mandamento do Senhor a esse respeito, mas tinha sua opinião. E no final do capítulo, ele escreveu: e penso que também tem o Espírito de Deus. Por isso que ele disse que era inspirado. Paulo foi muito cuidadoso para não contradizer o que Jesus disse, e montou seu ensino baseando-se naquilo que Jesus já tinha ensinado sobre o casamento. Este capítulo sobre casamento foi escrito em vários parágrafos, mas algumas traduções não apresentam essa divisão, em que cada parágrafo era a resposta de Paulo às perguntas sobre casamento que os coríntios fizeram. É como se estivéssemos ouvindo apenas um lado de uma conversa e ficamos tentando imaginar o que a pessoa do outro lado está falando. É difícil adivinhar qual é o assunto das conversas, por exemplo, da minha esposa no telefone, porque geralmente ela fala 50 vezes. E fica difícil saber, por exemplo, qual seria o assunto.
Mas percebemos que Paulo estava respondendo perguntas que lhe tinham sido feitas, porque ele iniciou o capítulo dizendo: quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, e a partir daí ele passou a falar sobre estes assuntos. Por isso, quando lemos o capítulo, é como se estivéssemos ouvindo apenas um lado da conversa e tentamos adivinhar o que a pessoa do outro lado falou ou perguntou para ele. Nessa divisão, os versículos 1 e 2, 8 e 9 e 25 a 40 são parágrafos referentes a pessoas solteiras, tanto solteiros no sentido de serem virgens como aqueles que tinham voltado a ser solteiros. Existe hoje nas igrejas um número grande de solteiros pela segunda vez, não apenas os viúvos e viúvas, mas também os divorciados. Temos que encarar essa realidade. Quando Paulo se referiu a estas pessoas, demonstrou qual era o seu estado civil. Ele disse: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Não há dúvidas de que ele os aconselhou a não se casarem. Ele deu este conselho por causa dos problemas atuais. Um dos requisitos para ser membro do Sinédrio era ser casado. Como Paulo foi membro do Sinédrio, podemos concluir que ele tinha sido casado. Mas provavelmente sua mulher tinha morrido, porque quando ele escreveu este capítulo, ele estava solteiro. Lembre-se dos problemas que Paulo mencionou, referindo-se à perseguição que todos os cristãos enfrentavam, que faziam com que fosse melhor que não se casassem. Nesta passagem, Paulo incentiva o celibato. Ouça o que ele disse: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Paulo dizia que se você quer servir ao Senhor sem distrações, então fique solteiro. Isso não se refere necessariamente àquele tempo. Com estas palavras, Paulo aconselhou o celibato e disse que deveria haver pessoas no corpo de Cristo que, depois de orar a respeito, decidiriam servir ao Senhor sem distrações. Portanto, optaram por não se casar. Paulo também diz que o celibato é um dom. Podemos concluir que esse texto que é dom que Deus concede a alguns, então. Se Deus deu o dom do celibato a alguém, esta pessoa viverá solteira, realizada e feliz. Há alguns anos eu conheci um pastor que tinha sido convidado para um programa de televisão. Ele seria entrevistado junto com um padre muito jovem e de boa aparência. Como o celibato é praticado entre os oficiais católicos, o entrevistador perguntou ao padre: Ei, como você se sente em relação ao celibato? O jovem padre respondeu: eu acredito no celibato. O entrevistador continuou: Posso perguntar no que é que o senhor acredita e pensa em relação ao celibato? Aquele jovem, que aparentemente era muito devotado à sua missão, disse assim: Acho que alguém tem de declarar a este mundo que Jesus é suficiente. Eu encontro satisfação completa em Jesus Cristo e eu não preciso de mais ninguém. Quero viver servindo ao Senhor sem distrações. E sabe, essa foi uma declaração muito bonita. Aquele rapaz sacerdote tinha o dom do celibato. Quando eu era solteiro, este era um dos meus motivos de oração, mas só quando fiz 26 anos que descobri que não tinha o dom para o celibato. Foi então que optei por me casar e ter uma família. E eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz. Depois do Senhor, a minha maior fonte de alegria é a minha esposa e a minha família, mas tenho que confessar que houve momentos no meu ministério, com a vida corrida de pastor que eu levava, quando tinha que priorizar uma coisa ou outra, aí eu percebia como a família absorvia grande parte do meu tempo e das minhas energias. Depois que você se casa, não importa o quanto o seu ministério seja importante, sua mulher e família vêm em primeiro lugar. Não esqueça disso. A família vem em primeiro lugar. Primeiro sua família, depois o ministério. Quando você se casa, você assume esse compromisso diante de Deus. Por causa do capítulo do casamento em 1 Coríntios, devemos estar abertos a aceitar o celibato dentro do corpo de Cristo. Mas parece que não é isso que acontece.
Definitivamente, Paulo está dizendo que um homem pode ser um melhor pastor e servir ao Senhor e ao povo de Deus sem distrações se for solteiro. Só que é muito difícil para um homem conseguir ser pastor de igreja sem ser casado. Um homem solteiro dificilmente consegue uma igreja para pastorear. As igrejas geralmente preferem um homem casado com filhos. É claro que ser casado e ter uma família tem suas vantagens. Particularmente, eu não sei como um homem que nunca se casou pode aconselhar os membros da igreja em assuntos referentes à família e criação de filhos. Eu não acho que seja possível, né? Parece-me muito difícil, não é? Quando alguém não é casado e vai aconselhar um casal, por exemplo. Mas, por outro lado, não devemos nos chocar quando encontramos pastores dentro do corpo de Cristo que optaram pelo celibato. Lembro-me que uma vez almocei com um ministro escocês que tinha mais ou menos a minha idade. Naquela época tínhamos uns 40 anos. Como já nos conhecíamos muito há algum tempo, tive a liberdade de lhe perguntar: "George, você é casado? Tem família?" Ele respondeu: Não, eu não sou casado." Não deu para disfarçar a minha surpresa, e eu disse: "Você não é casado?" Eu não acreditava. Ele respondeu: "Irmão, vamos dizer que estou servindo ao Senhor sem nenhuma distração." Eu, é claro, fui edificado e ao mesmo tempo repreendido com aquela resposta. Eu não deveria ter olhado para ele com tanto espanto quando ele me disse que não era casado. Não deveríamos nos chocar tanto quando encontramos pastores celibatários, vamos dizer assim. De acordo com este capítulo da Bíblia, o celibato é aceitável. Outro parágrafo muito importante deste capítulo vai do versículo 3 ao 7, no qual Paulo provavelmente respondeu a alguma pergunta a respeito do casamento. Imagine um casamento no qual ambos os cônjuges sejam cristãos, tementes a Deus e que formem um casal feliz no Senhor. Paulo deu um conselho para este tipo de casal. Aparentemente a pergunta foi referente ao relacionamento sexual no casamento. Paulo disse o seguinte: "O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio." Ainda no capítulo 7, os versículos 10 e 11, as palavras de Paulo parecem ser a resposta para um dos assuntos sobre os quais a igreja havia lhe escrito. A pergunta possivelmente foi: um casal de cristãos pode se divorciar? Em resposta a esta pergunta, Paulo respondeu: "Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor." Paulo então passa para o ensino de Cristo e fala sobre a indissolubilidade do casamento. O outro parágrafo começa no versículo 12 e termina no 16, e Paulo trata de um problema que não foi abordado por Jesus nos seus ensinamentos. Suponha que duas pessoas em Corinto se casaram quando ainda não eram tementes a Deus. Às vezes, as pessoas se casam pelas razões mais estranhas. Porque se conheceram numa festa e acabaram ficando, ou porque os dois curtem drogas. Por várias razões. Na verdade, não existe muita base lógica para duas pessoas se casarem. O fato é que duas pessoas incrédulas decidiram se casar e depois uma delas se converteu. O que fazer quando você se vê casado com uma pessoa que não crê nem teme a Deus como você? Analisando este parágrafo, percebemos que Paulo deu um conselho muito justo. De acordo com ele, a opção fica com o cônjuge incrédulo, não com o crente. Paulo escreveu para o convertido assim: "Se o descrente com quem você se casou quer viver com você, então você mantém o casamento e ora noite e dia para que ele se converta através de sua influência." O texto de 1 Pedro capítulo 3, versículos de 1 a 7, nos fala como podemos fazer isso. Mas, de acordo com Paulo, se o cônjuge incrédulo decidir acabar com o casamento, então o que se converteu deve acatar esta decisão. Pode ser que o cônjuge incrédulo diga para o convertido:
Você não é mais a pessoa com quem me casei. Casei-me com você porque você gostava de se divertir. Agora você não é mais a mesma pessoa. Quero o divórcio. Paulo diz que se isso acontecer, deixe que se separe então. Deixe-o ir. Nesse caso, o irmão ou a irmã não ficará preso. Tudo isso é uma questão de interpretação. Mas o que Paulo quer mesmo dizer com que se separe? Pode ser que Paulo quisesse dizer, se ele dormir com alguma outra pessoa, quer dizer que já quebrou o compromisso do casamento. Agora, se a pessoa deseja manter o casamento dentro dos padrões de Deus, você mantém o casamento. O que o texto não diz é que você deva ficar com alguém que não lhe seja fiel. O que Paulo quis dizer com, em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, alguns dizem que significa que a pessoa está livre para se divorciar, mas não livre para se casar novamente. Outros dizem que livre é livre e que por isso está livre para se casar outra vez. Hoje, com tantas dúvidas sobre casamento, divórcio e segundo casamento, esse capítulo da carta de Paulo serve como um manual e deve ser interpretado pelo pastor que orienta sua igreja dentro do contexto em que foi escrito e aplicado à situação de hoje. Quando enfrento uma situação como esta, acabo voltando para o Sermão da Montanha e do Monte Sinai, quando a lei de Deus foi dada ao homem. A lei de Deus nasceu no coração de Deus. Deus deu a lei porque amava seu povo. Devemos interpretar a lei pelo prisma do amor. Deixe-me repetir isso. Precisamos aplicar a lei de Deus na questão do casamento, do divórcio e do segundo casamento, de acordo com o amor de Deus. Deixe-me explicar. Vamos supor que um jovem tenha se casado e já tenha se separado, ainda nos seus 20 anos, antes de se converter. Mais tarde ele se converteu. Será que é justo dizer para esse jovem que, por causa do que aconteceu no seu passado antes dele se converter, ele não pode mais se casar? Isso seria agir como um fariseu. Era assim que os fariseus aplicavam a lei. Deus não criou a lei para o homem se encaixar nela. Deus criou o homem e depois a lei para o bem-estar do homem. Deus criou a lei do casamento para que homens e mulheres vivam em família, felizes. Será que agora usaremos essa mesma lei para impedi-lo de ter um lar e uma família feliz? Foi Paulo que disse, a letra mata e o espírito vivifica. O espírito da lei é o amor. Em outro parágrafo dos versículos 17 a 24, Paulo responde a outra possível pergunta. Eu me casei 3 vezes e meu marido se casou 4 vezes antes de nos conhecermos. Depois que nos casamos, nos convertemos. Como devemos agir em relação aos nossos casamentos anteriores? Anos atrás eu conheci um casal de velhinhos assim. Ele tinha se casado 3 vezes e a mulher 4 antes de se conhecerem e se casarem. Um dia foram para Nova York e acabaram no Madison Square Garden, numa convenção. Eles não sabiam que aquela era mais uma grande cruzada evangelística do Billy Graham. Naquele dia os dois se converteram. Aceitaram a Jesus. Desde então tinham dúvidas quanto ao que deveriam fazer em relação aos seus casamentos anteriores. Eles foram conversar com um pastor que não era muito sábio, que os aconselhou a procurar seus antigos parceiros e a se recasarem com eles, porque a relação que eles estavam vivendo era adúltera. Eles deveriam se separar, porque estavam vivendo em pecado. Só que os dois se amavam muito para fazer isso, e durante 7 anos eles achavam que estavam vivendo em pecado. Até que depois de todo esse tempo, conversaram com outro pastor, que lhes mostrou o capítulo 7 de 1 Coríntios. Podemos imaginar a igreja de Corinto vivendo esse tipo de problema também. Aquele casal ficou feliz em conhecer essa palavra de Paulo aos Coríntios. Observe que Paulo fala 3 vezes no parágrafo dos versículos 17 a 24. Cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Este conselho de Paulo foi muito coerente e é apoiado por outros textos das Escrituras. Qual era o seu estado civil quando Deus chamou você? Esta é uma das perguntas preferidas de Paulo no capítulo de 1 Coríntios. Ele se refere à experiência de salvação como o chamado. No versículo 9 do 1º capítulo desta carta, Paulo disse, fiel a Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
Isto é cristianismo, um chamado para ter comunhão com o Cristo vivo. Paulo diz que quando pregou o Evangelho aos judeus, o Evangelho foi uma pedra de tropeço. Os gregos acharam que o Evangelho era loucura e riram dele. Mas, para aqueles que foram chamados, o Evangelho é o poder de Deus que traz salvação. Quando Paulo escreve para aqueles que foram chamados, ele quer dizer aqueles que foram salvos. Observe que mais uma vez Paulo usou a palavra chamado. Paulo diz que cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Ele quis dizer, qual era o seu estado civil quando você foi chamado? Peça a Deus que abençoe este seu estado civil atual. É o conselho para o casal cujos cônjuges são convertidos. Quando apenas um é convertido, o conselho é o do parágrafo anterior. E a opção de manter o casamento ou não fica por conta do cônjuge incrédulo. Agora Paulo estava se dirigindo ao casal cujos cônjuges eram convertidos, mas que tinham tido outros casamentos anteriores. O conselho de Paulo é que peçam a Deus que abençoe seu estado civil atual. Quando tratamos deste assunto de casamento, divórcio e também segundo casamento, o que se deve guardar é: qual era o seu estado civil quando você foi chamado? Qual era o seu estado civil quando você foi salvo? O capítulo do casamento levanta muitas perguntas, mas a pergunta básica é: o que é casamento aos olhos de Deus? Creio que casamento aos olhos de Deus seja o que Deus uniu, não separe o homem. Duas pessoas que se unem e decidem se casar, não por razões casuais, mas porque ambos são crentes e decidiram que Deus quer que eles se unam e se tornem uma só carne, isso significa que é o casamento aos olhos de Deus. E também nos leva a uma pergunta: e os outros casamentos? Será que, aos olhos de Deus, os outros casamentos têm validade só porque assinaram um pedaço de papel? E aqueles milhões de casais que têm uma vida em comum, mas que nunca assinaram um pedaço de papel, eles são casados? Esta pergunta também é importante. Um pedaço de papel não valida um casamento. Se um casal se uniu diante de Deus, eles estão casados. Uma vez perguntei a um casal missionário com 48 anos de ministério na China e 50 anos de casamento: alguma vez vocês pensaram em se divorciar? Ele respondeu: ah, não. Mas a mulher acrescentou: mas um pensou em matar o outro várias vezes. Porque os mais velhos nunca pensavam em divórcio? Porque para eles Deus os tinha unido e eles jamais poderiam se divorciar. Aquele casal passou por dias em que um não aguentava olhar para o outro, mas se mantiveram juntos, porque Deus os havia unido. Esta é a base para um casal decidir se casar. Vamos ter que ficar por aqui hoje. Deus te abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua